Sempre cantamos com graça em nossos corações, com alegria servimos nosso Deus todos os dias e anos da vida. Somos gratos por ser o infinito amor. Vidas e força devemos. Nosso Deus todos os dias e anos da vida. Somos gratos, infinito amor. Sempre gratos seremos, salvar nossas almas da escuridão. De Deus corações, com alegria servimos nosso Deus todos os dias e anos da vida. Somos gratos por seu infinito amor. Em teu nome nos alegramos, porque aliviaste todas as dores. Exaltamos teu nome para sempre, até a eternidade com Jesus. Sempre cantamos com graça em nossos corações,
com alegria servimos nosso Deus. Os dias e anos da vida somos gratos por seu infinito amor. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus, que o próprio Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo para a salvação de toda a humanidade na sua nova lei, em suas doutrinas e em seus novos mandamentos. Isto é, a Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de todos nós nos dias de hoje, que significa o próprio Cristo conosco, tá? A leitura de hoje, meus amados irmãos e irmãs, está no livro de Jeremias. Está no livro de Jeremias, capítulo 11, 12, 13, 14 e 15. A leitura de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 11, 12, 13, 14 e 15. Jeremias é um profeta enviado por Deus ao povo de Deus, herança de Deus, os israelitas, filho dos filhos de Jacó, que se tornaram rebeldes depois de se instalarem na terra prometida, a Nova Canaã, né? Desde então eles se continuaram rebeldes a cada dia, mais e mais rebelde. Então Deus passou a enviar vários profetas a esse povo de Deus, herança de Deus, esses israelitas. E eles não deram ouvidos aos profetas que Deus enviava para eles. E vendo Deus a rebeldia do povo da tribo de Judá e dos moradores lá em Jerusalém, enviou Jeremias para falar pela boca de Deus a esse povo muito rebelde, os da tribo de Judá e os que moram em Jerusalém, que é o que eu vou ler agora para vocês se edificarem na fé para a salvação e vida eterna. E a leitura inicial aqui no livro de Jeremias é o capítulo 11, que retrata a respeito da lei de Moisés sendo violada, né? A lei de Moisés está sendo violada, está sendo violado o pacto que Deus deu a seu povo, a sua herança, os israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que se chamava Israel, né? Então vamos ler, meus amados irmãos, abra a sua Bíblia aí no livro de Jeremias, no capítulo 11. Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 11, e vamos ler junto, tá? E aí você pode comentar, pode fazer a sua pergunta durante essa live, ok? Então vamos ler. O pacto é violado. O que pacto é esse? A lei de Moisés, dada ao povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas, né?
Esse é o pacto que Deus fez com ele quando tirou eles lá do Egito. Então, a leitura é direcionada. Jeremias é um profeta direcionado à tribo de Judá, né? Jeremias é um profeta enviado por Deus, direcionado à tribo de Judá e aos habitantes lá em Jerusalém, ok? Vamos ler. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo... Deus está falando através da boca de Jeremias, né? Deus está dando essa palavra para o profeta Jeremias falar ao povo da tribo de Judá e aos habitantes lá em Jerusalém, ok? Então vamos ler o que é essa palavra que Deus está dando através do profeta Jeremias ao povo da tribo de Judá e aos moradores lá em Jerusalém, ok? Deus diz assim através do profeta Jeremias. Ele fala: ouve as palavras deste pacto, né? Isso é Jeremias falando através de Deus, que está introduzindo esse profeta para falar a esse povo em Jerusalém e a toda a tribo de Judá, chamada povo de Deus, herança de Deus, muito antes da vinda de Jesus Cristo, né? Então Deus está dizendo para eles assim: ouve as palavras deste pacto da lei de Moisés. Está falando a Jeremias. E falai aos homens da tribo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Deus está falando para Jeremias falar para eles, né? Ouve as palavras, Jeremias, do pacto da lei de Moisés e falai aos homens da tribo de Judá e aos habitantes em Jerusalém. E diz para eles: assim diz o Senhor, o Deus dos israelitas, o Deus de Jacó: maldito o homem que não ouvir as palavras deste pacto da lei de Moisés. Então, Deus está amaldiçoando, né? Deus está amaldiçoando todos os homens da tribo de Judá e os moradores em Jerusalém, os israelitas, dos filhos de Jacó, né? A quem é dado este pacto, a quem é dada esta lei, que foi dada para eles logo quando eles foram resgatados lá do Egito por Moisés e Arão. Então Deus está falando através de Jeremias para dizer para esse povo israelita, os da tribo de Judá que mora aí perto de Jerusalém, nas cidades próximas a Jerusalém, e aos moradores de Jerusalém, que maldito o homem que não ouvir as palavras do pacto, as palavras da lei de Moisés que foi dada para eles, que Deus ordenou a vossos pais, em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de fogo, dizendo: ouve a minha voz e fazei conforme tudo o que vos mando, assim vos sereis o meu povo e eu serei o seu Deus, se vocês cumprir esse pacto, essa lei que eu estou dando a vocês aqui no pé do monte Horebe, quando atravessaram o Mar Vermelho, né? Para
que eu confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, que é a Nova Canaã, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Jeremias respondeu para Deus: Amém, ó Senhor. Disse-me, pois, o Senhor a Jeremias para falar a esse povo aí em Jerusalém e a toda a tribo de Judá em redor de Jerusalém. Proclama todas estas palavras nas minhas cidades, nas cidades da tribo de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras deste pacto, ouve as palavras da lei de Moisés e cumpra. É o que Deus está ordenando através do profeta Jeremias para o povo da tribo de Judá e aos moradores em Jerusalém, muito antes da vinda de Jesus Cristo, Porque a lei de Moisés é dada para esse povo aqui, para que eles sejam conduzidos até a vinda de Cristo, com a nova lei, com doutrinas, com novos mandamentos, que é a igreja de Deus, para que eles se arrependam dos seus pecados, abandone toda a imundícia que pratica, para obedecer à lei de Cristo, para caminhar para a salvação e vida eterna. Isso é o que Deus vai fazer com eles quando enviar seu Filho a eles, que se chama as ovelhas perdidas de Israel, que era Jacó, Porque com instância admoestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, até o tempo daqui de Jeremias, que já faz anos e anos, que eles estão aí em redor de Jerusalém, até o dia de hoje, protestando persistentemente e dizendo: ouve a minha voz, ouve a minha voz, diz Deus através de Jeremias. Mas vocês não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um na obstinação do seu coração malvado, que estão esse povo de Deus, essa herança de Deus aí da tribo de Judá, e esses que moram em Jerusalém, israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que era Israel, Então, esse povo que era de Deus, eram herança de Deus, tem o coração malvado, pelo que eu trouxe sobre eles todas as palavras deste pacto da lei de Moisés, as quais lhe ordenei que cumprisse, mas não o fizeram. Nenhum israelitas, nenhum desse povo de Deus, herança de Deus, que foram resgatados lá do Egito, quando Deus mandou Moisés e seu irmão resgatar, Moisés e Arão, seu irmão, resgatar esse povo que vivia sendo escravizado lá no Egito por 430 anos, apanhando de domingo a domingo, apanhavam,
sendo escravizado pelos egípcios. Então Deus resgatou eles de lá, tirou eles lá do Egito, através de Moisés e seu irmão, e quando atravessaram o Mar Vermelho, Deus deu esse pacto a eles, para eles cumprirem até chegar à Terra Prometida, para que eles fossem conduzidos até a vinda de Cristo com a nova lei, com as doutrinas, com os novos mandamentos que Deus iria enviar, que é a Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade nos dias de hoje, né? E eles não quiseram, não obedeceram, não cumpriram essa lei para eles serem conduzidos até Cristo. É o que está sendo retratado aqui em Jeremias capítulo 11. Disse-me mais o Senhor a Jeremias, né? Disse-me mais o Senhor a Jeremias: uma conspiração se achou entre os homens da tribo de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as iniquidades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, né? Porque desde quando eles saíram do Egito, vem morrendo os pais, né? Pela idade, né? Porque só 40 anos eles passaram para chegar até a Terra Prometida. Foi um tempo de 40 anos que Deus deu para esse povo se tornarem verdadeiramente de Deus, que não aconteceu, né? Sempre foram rebeldes, sempre não obedeceram a Deus. Então, os pais dessa época aqui, né? Os filhos dos pais que já morreram anteriormente a essa época, da qual Jeremias está falando a eles pela boca de Deus, como está dizendo aqui, né? Tornaram as iniquidades de seus primeiros pais, que recusaram a ouvir as minhas palavras. Até se foram após outros deuses, né? Que eles cultuavam, que eles ajoelhavam, que eles oravam, fazia pedido a deuses de estátua de esculturas, de homem, de mulher, de animais, de aves e até de répteis. Isso era o que o povo de Deus, a herança de Deus, praticava, né? Tudo contrário àquilo que Deus ordenou dentro da lei de Moisés, que eles não cumpriram, né? Então, eles foram após outros deuses para os servir dentro do meio do povo israelita, dentro do povo da casa de Judá. Quebrantaram o meu pacto, quebraram o pacto da lei de Moisés que Deus fez com os pais deles logo que foram tirados lá do Egito. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou trazendo sobre eles, sobre esse povo da tribo de Judá, que mora ao redor de Jerusalém, nas cidades perto de Jerusalém, e em Jerusalém, né, ao seu povo que não está mais com Deus. Deus está trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão escapar. Clamarão a mim, mas eu não vou ouvir eles, diz Deus, através do profeta Jeremias, a esse povo que era de Deus e que agora estão com Satanás, né? O povo da tribo de Judá e o povo em Jerusalém, que são israelitas também. Então eles irão às cidades da tribo de Judá e os habitantes de Jerusalém
e clamarão aos seus deuses de estátua de esculturas, feita de madeira, feita de ouro, de prata, feita de barro, né? Essas estátuas feitas de ouro, de prata, de madeira, de barro. Eles vão clamar a esses deuses, a que eles queimam incenso. Estes, porém, de maneira alguma os livrará no tempo dessa calamidade que Deus vai enviar para eles. Pois, segundo o número das tuas cidades, das cidades do povo da tribo de Judá, são os teus deuses, né? Todo o povo da tribo de Judá, né? Povo que era de Deus, herança de Deus, e que agora estão a cultuar esses deuses que eles criam para colocar em seus templos para adorarem, né? Deus está dizendo que segundo o número das cidades do povo da tribo de Judá, são os teus deuses, ó tribo de Judá. Segundo o número das ruas de Jerusalém, tendes levantado altares à impudência, altares para queimar incenso a Baal, que é um deus de Satanás, né? Tu, pois, não ores por este povo. Deus está dizendo ao profeta Jeremias para não orar a esse povo da tribo de Judá, nem orar para esse povo de Deus israelitas que moram em Jerusalém. Deus está falando para Jeremias não orar para este povo, nem levantar por eles nenhum clamor, nenhuma oração, porque eles não os virei no tempo em que eles clamaram a mim, né? Deus está dizendo, porque não os ouvirei. Deus está dizendo que não vai ouvir. Deus está falando através de Jeremias que Deus não vai ouvir no tempo em que eles clamarem a Deus, orarem a Deus por causa da calamidade, né? Por causa da calamidade que Deus vai enviar para eles, por eles ser rebeldes, por eles não cumprir a lei de Moisés, os estatutos da lei de Moisés e as ordenanças da lei de Moisés. Por isso eles estão sendo amaldiçoados por Deus, tanto eles quanto a lei de Moisés é amaldiçoada. Que direito tem a minha amada casa? Deus está dizendo através do profeta Jeremias qual é o direito da amada casa dele que tem. Que direito tem a minha amada casa, que é o templo de Salomão, na qual eles tornaram em um mercado público, visto que com muitos têm cometido grande abominação e as carnes santas se desviaram de vocês, de ti. Quando tu fazes mal, então anda salteando de prazer, né? Eles praticam o mal e salta com prazer, né? Saltam com prazer. Denunciou-te o Senhor, oliveira verde, formosa, por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto
acendeu fogo nela, e se quebraram, e os seus ramos quebraram o seu ramo, né? Porque Deus é para esse povo uma oliveira verde. Eles são os galhos dessa oliveira em Deus, né? Mas eles se quebraram. Porque o Senhor dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti uma calamidade por causa do grande mal que a casa dos israelitas e a casa da tribo de Judá fizeram, pois provocaram a ira, queimando incenso a Baal, um deus de Satanás, né? E o Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas ações, mas eu era como um manso cordeiro que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa, diz o profeta Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuravam a tua vida, dizendo: não profetizeis no nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei, os mancebos morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Então ficará deles um resto, pois farei vir sobre os homens de Anatote uma calamidade, sim, o ano da sua punição. Então, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, o profeta Jeremias, enviado por Deus para esse povo, né, tá avisando a eles que eles vão sofrer uma grande calamidade por ser desobediente à lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés e aos estatutos da lei de Moisés, tendo abandonado e não cumprindo a esse pacto que Deus deu para eles serem conduzidos até a vida de Cristo, né? Justo és, ó Senhor, ainda quando eu pleiteio contigo, contudo pleitearei a minha causa diante de ti, porque prospera o caminho dos ímpios, porque vive em paz todos os que procedem aleivosamente. Fala Jeremias, né? Todo aquele que segue no caminho da lei de Moisés, no meio do povo ímpio, porque eles vivem em paz, todos os que procedem aleivosamente dentro da lei de Moisés, porque não é todo o povo israelita
que é desobediente. Só 90% é que é desobediente. Mas no meio desses milhões de israelitas, chamado povo de Deus, herança de Deus, tem ainda no meio deles uns 10% que tem temor a Deus e que segue a lei de Moisés, né? Plantaste-os e eles se arraigaram, né? Medram, tão também fruto chegado estás à sua boca, porém longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, diz Jeremias, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Tira-os como as ovelhas para o matadouro e separa-o para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo por causa da maldade dos que nela habitam? Morrem os animais e as aves, porquanto disseram, ele não verá o nosso fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se foges numa terra de paz, como há de fazer na soberba do Jordão? Pois até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles mesmos, se houveram aleivosamente contigo, eles mesmos clamaram após ti em alta voz. Não te fieis neles, ainda que te digam coisas boas, né? Mesmo que eles falem coisas boas, Jeremias está dizendo que não acredite, porque eles estão falando falsamente por causa da sua rebeldia. Desampararei a minha casa, abandonarei a minha herança e entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como um leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odeio, né? Deus está odiando o seu povo, né? Deus está odiando o seu povo por causa da sua rebeldia, por causa de não obedecer à lei de Moisés, os estatutos da lei de Moisés e não cumprir, né? Deus está odiando esse povo. Acaso é para mim a minha herança, pergunta Deus, como uma ave de rapina de várias cores? Andam as aves de rapina contra ela em redor, e depois ajuntai a todos os animais do campo, trazei-o para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, fala o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo que nessa época aqui do profeta Jeremias, aqueles sacerdotes que eram de Deus e que se tornaram pastores, construíram seus templos e colocaram lá dentro as estátuas de esculturas de homem, de mulher, de animais, de aves, de répteis, construída de madeira, construída de barro, de ouro, de prata, de bronze, né? Para cultuar a estes deuses que eles criavam e colocavam lá dentro de seus templos, né? Esses pastores aqui,
muito antes de Cristo. Muitos pastores destruíram a minha vinha. Que vinha é essa? O povo de Deus, a herança de Deus, esses israelitas que foram resgatados lá no Egito, né? Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu quinhão, tornaram em desolado deserto o meu quinhão aprazível. Em assolação o tornaram, ele, desolado, clama a mim. Toda a terra está assolada, mas ninguém toma isso a peito. Sobre todos os altos escavados do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde uma até a outra extremidade da terra. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo, mas colheram espinho. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. A vez de ser envergonhados das vossas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo israelita. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa da tribo de Judá arrancarei do meio deles. E depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei voltar, cada um à sua herança e cada um à sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o povo a jurar por Baal. Então edificar-se-ão no meio do meu povo, mas se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei morrer, diz o Senhor, se eles não voltarem para Deus novamente, verdadeiramente, para seguirem a lei de Moisés, as doutrinas da lei de Moisés, os novos mandamentos, para serem conduzidos até Cristo, para a nova lei, as doutrinas, os novos mandamentos, que é a igreja de Deus, que Deus vai enviar para eles num futuro bem próximo aqui, depois do profeta Jeremias, né? Então vamos agora, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus, que Deus enviou através de Jesus Cristo, na sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos, isto é, a Igreja de Deus, isto é, Cristo conosco e nós com Ele, para caminharmos obediente a esta nova lei, a estas doutrinas, a estes novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, onde nos batizamos, nos lavamos e recebemos de Deus o Espírito de adoção, para sermos chamados filhos de Deus, como também Cristo é, tá? Então vamos passar agora a leitura no livro de Jeremias, capítulo 13, que retrata o cativeiro. É representado por um canto de linho, por um cinto de linho, né? O cativeiro, a escravidão, é representado por um cinto de linho
aqui no livro de Jeremias, capítulo 13, que Deus deu através de Jeremias para o povo da tribo de Judá e aos moradores em Jerusalém. Vamos ler. Assim me disse o Senhor, né, a Jeremias, né, assim disse o Senhor ao profeta Jeremias: vai e compra-te um cinto de linho. Deus está mandando Jeremias comprar um cinto de linho e põe sobre os teus ombros, mas não os meta na água. E comprei o cinto, Jeremias está dizendo, e comprei o cinto que Deus mandou comprar, conforme Deus ordenou, e pus sobre os meus ombros. Então me veio a palavra de Deus dizendo pela segunda vez: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates, ao rio Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui, pois, eu, Jeremias, e escondi-o junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E passados muitos dias, me disse o Senhor, né, a mim, diz Jeremias: levanta-te, Jeremias, e vai ao rio Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesse lá na fenda da rocha. Então eu fui até o rio Eufrates e cavei e peguei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava, fala Jeremias. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo a mim: Jeremias, assim disse o Senhor para mim: do mesmo modo farei a proceder a soberba do povo da tribo de Judá e a grande soberba dos moradores em Jerusalém. Vão apodrecer, né? A soberba do povo da tribo de Judá e a soberba dos moradores de Jerusalém irá apodrecer como o cinto que eu te dei, Jeremias, onde você escondeu e ele apodreceu. Assim será ao povo da tribo de Judá e também aos moradores de Jerusalém. Vai apodrecer as suas soberbas, né? Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras que eu mando te falar, por te falar, que caminha segundo a teimosia do seu coração e que anda após aos deuses alheios para os servir e para os adorar, será tal como este cinto, vão apodrecer todos eles, que para nada presta, né? Deus está falando aqui através do profeta Jeremias ao povo da tribo de Judá e aos moradores de Jerusalém, que eles irão apodrecer por causa da teimosia do seu coração, porque adoram e servem a deuses alheios, deuses de Satanás, né? Criados por eles e colocados em seus templos que eles construíram, né, na legião de Satanás, por a mão desse povo israelita, né? Então será tal como este cinto,
todos eles para nada presta, vão apodrecer. Pois assim como se liga o cinto aos lombos do homem, assim eu liguei a minha toda a casa dos israelitas e toda a casa da tribo de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não quiseram me ouvir. Pelo que lhes dirá esta palavra, Malaquias? Diz a ele, Malaquias, assim diz o Senhor Deus dos israelitas, filho dos filhos de Jacó, que era Israel. Todo o odre se encherá de vinho, e dir-te-ão, acaso não sabemos nós muito bem que todo o odre se encherá de vinho? Então lhes dirá, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra, dessas cidades do povo da tribo de Judá e em Jerusalém, mesmo aos reis que se assentam sobre o trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E tirá-los-ei uns contra os outros. Deus vai atirar um contra os outros, até mesmo os pais, juntamente com seus filhos, diz o Senhor. Não terei pena, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para não os destruir. Oi, meu amor. Eu quero falar uma coisa com você. Diga, meu amor. Hoje é dia de comprar minhas calcinhas. É, meu amor. Mais tarde a gente vai, depois do almoço. Papai, deixa eu falar mais uma coisa. Quando a gente comprar a nossa calcinha, quando você terminar aí, a gente vai comprar a minha caixinha de giz. De giz também, pra você escrever ali no quadrinho, né? Tá Que certo. eu não tenho. Acabou, se foi, meu amor. Tá certo, pai, me dê um cheiro. Eu quero de várias cores. De várias cores, né? Tá. Cabeça celosa do pai. Tá certo. Então Deus, né, vai atirar esse povo da tribo de Judá, que moram nas cidades perto de Jerusalém, e os moradores, os habitantes de Jerusalém, tanto os que assentaram sobre o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Deus vai atirar uns contra os outros, até mesmo os pais, juntamente com seus filhos, vai ser um contra os outros, diz o Senhor. Não terei pena, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para não os destruir. Deus vai destruir todos, porque Deus vai fazer isso com o seu próprio povo, com a sua herança, né? Porque o povo israelitas é chamado como povo de Deus, herança de Deus. Só que eles desobedeceram a Deus e estão agora servindo a Satanás, né? Tornaram-se pastores, esses sacerdotes tornaram-se pastores, criaram templos, colocaram em seus templos os ídolos, as estátuas de esculturas de homens, de mulheres, de animais, de aves, de répteis, chamando eles de Deus, né? Se ajoelhando, orando, louvando, né? Onde são de Satanás, né? Essas estátuas de esculturas
de homem, de mulher, de animais, de aves e até de répteis que eles criam com as mãos, constroem um templo e colocam essas imagens lá dentro para se ajoelharem, para adorarem, para cultuarem. Então Deus está avisando a eles que irá destruir a todos, né? Por isso que ele está enviando o profeta Jeremias para falar para esse povo, dizendo: escutai e inclinais os ouvidos, não vos ensoberbeça, porque o Senhor falou para ele não serem soberbos. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vocês a luz, né? Porque antes que eles esperando a luz, por quê? Porque se eles, esse povo de Deus, herança de Deus, israelitas, filho dos filhos de Jacó, que era Israel, receberam a lei de Moisés para serem conduzidos até a vinda de Cristo com a nova lei, com as doutrinas, com os novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja de Deus, para a salvação deles, para que eles se convertam, se batizem, se lavem de suas podridões de pecado e caminhem no caminho para a salvação e vida eterna, né? Mas eles não querem. Eles não querem esperar a luz. Ele a mude densas trevas e a reduza na profunda escuridão, né? Dai glória a Deus, diz Jeremias para eles, né? Dê glória a Deus, escutai. Escutai, não ensoberbeça. Não sejam soberbos. Deus está falando. Dá glória ao vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropece os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando a vocês a luz, ele mude em densas trevas e a reduza a profunda escuridão. Porque se esse povo de Deus, herança de Deus, não voltar para Deus em obediência à lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés, né? Os estatutos da lei de Moisés, se eles não voltarem a obedecer isso que Deus deu para ele, Deus vai dar para ele dessas trevas, vai reduzir eles à profunda escuridão, né? Vai ser jogado para Satanás, como já estão, né? Mas Deus não os livrará mais, né? Mas se não ouvir, se vocês não ouvir, a minha alma chorará em culto por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos. Deus está com a alma chorando mediante esse povo rebelde, né? Se eles não ouvirem o que Deus ordena, a alma de Deus está chorando em culto por causa de sua soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, diz Deus através de Jeremias, e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor se vai
levado como escravo de Satanás. Diz ao rei e a minha rainha e a rainha mãe: humilhai-vos, sentai-vos no chão, porque de vossas cabeças já caiu a coroa de vossa glória, né? Deus está dizendo para ele, através a esse povo de Deus, a esse povo da tribo de Judá e a esses moradores de Jerusalém, né, que não querem ouvir a palavra de Deus dentro da lei de Moisés, dos estatutos da lei de Moisés, das ordenanças para serem conduzidos até a vinda de Cristo com a nova lei, com as doutrinas, com os novos mandamentos que é a igreja de Deus, para que ele se converta do pecado para caminhar para a salvação em Cristo Jesus, né? Então, Deus, eles vai ser levado, porque Deus está dizendo, Deus está chorando, e eles vão se desfazer em lágrima, porque o rebanho de Deus se vai levado cativo como escravo de Satanás. Então Jeremias, por mim, fala, diz ao rei e à rainha mãe deles, né? Humilhai-vos, sentai-vos no chão, porque de vossa cabeça já caiu a coroa da vossa glória. Eles não têm mais Deus, né, em si. As cidades do Negebe estão fechadas e não há quem as abra. Todo o povo da tribo de Judá é levado cativo pelo pecado, sendo escravo de Satanás. Sim. Sim. Né? Então, não há quem abra as portas das cidades do Negebe. Todo o povo da tribo de Judá é levado como escravo de Satanás. Sim, inteiramente cativo como escravo de Satanás. Mas Deus diz para eles: levantai os vossos olhos e vede que vem do norte, onde está o rebanho que se te deu, o teu lindo rebanho. Que dirás quando eles puser sobre ti como cabeça os que ensinaste a serem teus amigos? Não te tomarão as dores como da uma mulher que está de parto, né? Se disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? Quando eles perguntar por que é que veio essas dores de parto para eles, né? Pela multidão das suas iniquidades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas malhas? Então podereis também vocês fazer o bem, habituados que estáis em fazer o mal. Pelo que os espalharei como restolho que passa arrebatado pelo vento do deserto. Esta é a tua sorte, povo de Deus, que era de Deus, né? Esta é a tua sorte, a porção que te é medida por mim, diz o Senhor. Porque te esquecestes de mim e confiaste em mentiras, né?
Assim também eu levantarei as tuas pradas sobre o teu rosto, e aparecerá a tua ignomia. Os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição, essas abominações tuas, eu as tenho visto sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando não te purificarás, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Então, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade, estou lendo o livro do profeta Jeremias, que retrata a rebeldia do povo de Deus daquele tempo, muito antes da vinda de Cristo, né? Jeremias, um profeta enviado por Deus para exortar o povo de Deus para que eles se arrependam das suas maldades, que retornem para Deus, né? Para caminhar até a vinda de Cristo, para receber a nova lei, as doutrinas da nova lei, os novos mandamentos da nova lei, para que eles possam se converter de seus pecados, de suas imundícies, das transgressões da lei de Moisés, né, para se tornar membro da igreja de Deus, que Deus vai enviar através de seu Filho, quando ele for enviado para o seu povo, para a herança de Deus, para as ovelhas perdidas de Israel, quando Deus enviar seu Filho, né? Que eles não aceitaram, né? Não aceitaram, nem sequer está aceitando aqui no início da caminhada até a vinda de Cristo. Então, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, eu vou passar a ler agora para vocês o capítulo 14 de Jeremias, tá? O capítulo 14 de Jeremias, que retrata Jeremias em vão intercede pelo povo de Deus, a herança de Deus, esses israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que era Israel, né? Jeremias em vão está intercedendo, Deus está mandando, falando pela boca de Jeremias a seu povo, mas está sendo em vão, né? Está sendo em vão ele falar ao povo de Deus, a herança de Deus, esses israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que era Israel. Então vamos ler, meus amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 14, onde Deus vai falar pela boca de Deus, né? Jeremias vai falar pela boca de Deus, mas sendo em vão para eles. Vamos ler. A palavra de Deus que veio ao profeta Jeremias a respeito da cega, né? A respeito da cega. Judá, a tribo de Judá, chora e as suas portas estão enfraquecidas e eles se sentam de luto no chão. E o clamor do povo em Jerusalém já vai subindo. E os seus nobres mandam os seus inferiores buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios, ficam envergonhados e confundidos, e cobrem as suas cabeças.
por causa do solo ressecado, né? Então, eu esqueci, eu li aqui, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Eu li errado, desculpem. A palavra de Deus que veio ao profeta Jeremias para ele falar ao povo de Deus, ao povo da tribo de Judá, nas cidades em redor de Jerusalém e em Jerusalém, a respeito da seca. Eu falei errado, desculpem. É a respeito da seca. Eu falei cega, mas não é cega, é seca, desculpem. Judá chora e as suas portas estão enfraquecidas. Eles se sentam de luto no chão e o clamor do povo em Jerusalém vai subindo. E os seus nobres mandam os seus inferiores buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Volta com seus vasos vazios. Ficam envergonhados e confundidos e cobrem as suas cabeças, né? Isso é o poder de Deus para castigar esse povo que estão rebeldíssimo demais, não obedecendo à lei de Moisés, não obedecendo aos estatutos da lei de Moisés, às ordenanças da lei de Moisés, que foi dada para esse povo ser conduzido até Cristo para a nova lei. Eles estão rebeldes, não conhecem Deus como o seu Deus mais, mas sim aos ídolos, as estátuas de escultura como o seu Deus, que é a abominação. Pois até a serva, né? Pois até a serva no campo pare e abandona a sua cria por quanto não há erva. E os asnos selvagens se põem nos altos escavados e ofegante sorvem o ar como os chacais. Morrem os seus olhos, porquanto não há erva para comer. Posto que as nossas iniquidades testifiquem contra nós, povo de Deus, povo que era de Deus, e eles diz: ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque muitas são as nossas rebeldias, contra ti havemos pecado. Eles oram, né? Oram a Deus, pedem a Deus, mas Deus não vai ouvir eles por causa da desobediência. Ó esperança dos israelitas e redentor no seu tempo da angústia, porque serias como estrangeiros na terra e como o viandante que arma a sua tenda para passar a noite. Viajante, que digo, né? Viajante, como o viajante que arma a sua tenda para passar a noite. Porque serias como homem surpreendido, como valoroso, que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, Senhor. E nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desamparareis, assim diz o Senhor, acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não estiveram aos seus pés. Por isso o Senhor não os aceita mais. Agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me ainda ao Senhor, a Jeremias: não rogue por este povo, não ore por esse povo. Deus está falando para Jeremias
não rogar por este povo para seu bem, não orar para esse povo para o bem deles. Deus está pedindo ao profeta Jeremias para não orar a eles, para não rogar a eles diante de Deus. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, né? Deus está falando a Jeremias, para Jeremias falar para esse povo rebelde que era de Deus, dizendo: quando eles jejuarem, eu não ouvirei o seu clamor. E quando eles oferecerem holocausto, oblações, não me agradecei, né? Não me agradarei. Quando eles oferecer, eu não vou me agradar dos holocaustos, das oblações. Eu não vou me agradar deles. Antes eu consumirei pela espada, matarei. E pela fome e pela peste eu destruirei. Então disse eu: ah, Senhor, disse Jeremias, né, depois que Deus falou isso, para dizer a eles que Deus vai consumir ele com fome, ao fio da espada e na peste, na doença. Então disse eu, Jeremias, a Deus: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não verei espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, respondendo-me: os profetas profetizaram mentiras, Jeremias, em meu nome. Não os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei visão falsa, nem mandei fazer adivinhações, nem vaidade. O engano do seu coração é o que ele vos profetiza. Então, o Senhor respondeu para Jeremias, porque Jeremias está dizendo aqui para Deus: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Jeremias respondeu para Deus essas coisas, mas Deus respondeu para Jeremias a respeito desses profetas falsificados que são de Satanás. Nesse tempo aqui, Deus disse: os profetas profetizam mentiras, Jeremias, em meu nome. Eu não os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei visão falsa, nem adivinhação. Vaidade e o engano do seu coração é o que ele vos profetiza. Deus sabe, né, que são profetas de Satanás, como nos dias de hoje, né? Nessas igrejas falsificadas que tem por aí, né? Falam de Deus, falam de Cristo, oram, louvam a Deus, lê a Bíblia da palavra de Deus para enganar. Assim também são esses profetas desse tempo aqui, né? O próprio Deus conhece eles. Assim também são os pregadores dos dias de hoje, que usam a palavra de Deus para enganar as pessoas com dízimo, com jejum, com propósito, com várias maquinações que não é a palavra de Deus na lei de Cristo, que não é a palavra de Deus na igreja de Deus, mas sim nas igrejas de Satanás. Me perdoe, me desculpem,
Não estou querendo ofender ninguém. É a verdade. E a verdade dói, né? Essa é a realidade de hoje. Então esses profetas aqui, né, estão praticando essas coisas como os pastores de hoje, falsificado, né? Portanto, assim diz o Senhor acerca desses profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Eles mesmos serão consumidos, a espada e a fome vão devorar eles, porque pregam Deus falsamente nesse tempo aqui e muito mais nos dias de hoje, porque a espada do dia de hoje é a lei de Cristo, é as doutrinas da lei de Cristo para os pastores falsificados dessas igrejas falsas dos dias de hoje, né? A fome que vai consumir eles é a própria palavra de Deus que ele come, né? Falsificadamente, enganando as pessoas, né? Me desculpa, tá? Não quero ofender você, não estou julgando você, mas essa é a verdade dos dias de hoje nessas igrejas falsificadas que tem por aí. E com esses pastores que se intitulam de pastor, que não pode se intitular de pastor, nem de mestre, nem de nada. Que o nosso pastor é Jesus Cristo, dentro da igreja de Deus, na nova lei, nas doutrinas, nos novos mandamentos, porque isso é a igreja de Deus, que Deus enviou por ele. E ele é a igreja. Nós somos membros de Cristo, ok? Então, o povo a quem eles profetizam, esses falsos profetas, será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepulte a eles, as suas mulheres, a seus filhos, as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá esta palavra, Jeremias: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida e muito dolorosa chaga. Quem é essa filha? Jerusalém aí, né? Ele está considerando Jerusalém como filha, a igreja, né? Dentro da lei de Moisés. Se eu saio ao campo e eis os mortos à espada, e se entro na cidade, eis os habilitados pela fome, o profeta e o sacerdote percorrem a terra e nada sabem, porque se tornaram de Satanás e não aceitaram o que Deus deu para ele. Porventura, já de todo restante da tribo de Judá aborrece a tua alma, a Sião, porque nos feriste de modo que não há cura para nós, aguardando a paz, e não chegou bem algum, e o tempo da cura eis o pavor. Ah, Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade de nossos pais, pois contra ti havemos pecado, diz esse povo de Deus. Não nos desprezeis, eles estão pedindo, né? Não nos desprezeis por amor do teu nome, não traga opróbrio sob o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu pacto conosco. Eles estão pedindo para não anular a lei de Moisés neles, né?
Há porventura entre os deuses, e agora Deus vai perguntar para eles, né? Para esse povo rebelde que está com Satanás, que era povo de Deus, herança de Deus, esses israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que era Israel. Há porventura entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Deus está perguntando através de Jeremias para eles, né? Há porventura entre os deuses falsos das nações do povo israelita e dos que não são israelitas algum deles que faça chover, ou que podem os céus dar chuva? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus, portanto em ti esperamos, pois tu tens feito todas estas coisas. Disse-me, porém, o Senhor, ainda a Jeremias, ainda que Moisés e Samuel, se pudessem diante de mim, não poderia estar a minha alma com este povo. Olha só quão forte é isso, né? Esse povo da tribo de Judá, que servem a Satanás, abandonou Deus. Esse povo em Jerusalém, que também abandonaram Deus e vivem nas igrejas de escultura, de homem, de mulher, de animais, de répteis, né? De aves, porque estão servindo a Satanás nas igrejas dos ídolos, de estátua de esculturas, tanto em Jerusalém, quanto ao redor das cidades perto de Jerusalém, né? Então disse-me Deus a Jeremias, Deus falou assim para Jeremias, ainda que Moisés, né? Deus está falando para Jeremias falar para esse povo rebelde que está na mão de Satanás em Jerusalém e nas cidades em redor de Jerusalém e ao todo o povo de Deus que está na mão de Satanás nesse tempo aqui. Deus está dizendo através de Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se pudessem diante de mim, se eles pudessem, ainda que Moisés, né, e Samuel, que era profeta de Deus naquele tempo, sacerdote de Deus, dado por Deus, né, para eles, ainda que ele pudesse diante de Deus, não poderia estar a minha alma com este povo rebelde. Mesmo que Moisés pedisse a Deus, ainda tivesse com eles, né? Ainda que Moisés estivesse com esse povo aqui nesse tempo, porque isso faz muitos anos, né? Que Moisés já morreu, que Samuel já morreu, isso aqui já está perto da vinda de Cristo. É por isso que Deus está enviando esses profetas para ademoestar esse povo, para ver se eles retornam para Deus, né? Porque até quando Cristo é enviado para eles, eles não aceitam o que Deus enviou através de Cristo, para que eles se convertessem e caminhassem no caminho da salvação e vida eterna. Esse povo que era de Deus, herança de Deus, também não aceitou o que Deus enviou através de seu Filho e acabaram matando o seu corpo carnal, né? Pensando que mataria Cristo por estar pregando a igreja de Deus. Foi isso que aconteceu quando Deus enviou seu Filho para esse povo rebelde, né? Tanto em Jerusalém quanto nas outras cidades. Então Deus está dizendo através de Jeremias, dizendo assim, ainda que Moisés e Samuel pudessem diante de mim, pudessem fazer alguma coisa diante de mim, não poderia estar a minha alma com esse povo. Lançai-os de diante da minha face e saiam deles. Isso era o que Deus ia dizer a Moisés e ao profeta Samuel, que se afastasse desse povo, lançasse ele fora da face de Deus, da presença de Deus, saísse ele, porque estão com Satanás, desobedientes à lei de Moisés, às doutrinas da lei de Moisés,
às ordenanças, né? Não obedecem. E quando te perguntarem, Jeremias, para onde iremos? Dizer-lhe-ás, assim diz o Senhor: os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, por causa da rebeldia desse povo chamado povo de Deus, herança de Deus, esse povo da tribo de Judá e dos israelitas que moram em Jerusalém. Pois os visitarei, com 4 gêneros de destruidores, diz o Senhor, através de Jeremias, para esse povo aí em Jerusalém e perto de Jerusalém. Pois visitarei com 4 gêneros de destruidores, diz o Senhor, com espada para matar e com cães para disselarem, e com as aves do céu e os animais da terra para os devorarem e os destruírem. Entregá-los-ei para serem um espetáculo horrendo perante todos os reinos da terra, e por causa de Manassés, até a tribo de Manassés também, né? Filho de Ezequias, rei de Judá, rei da tribo de Judá, que é essa que está sendo tratada aqui pelo profeta Jeremias, enviado por Deus, por todo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Quem se desviará para perguntar pela tua paz? Tu me rejeitaste, diz o Senhor. Voltasse para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me abrandar. E os apedrejarei com a pá nas portas da terra. Destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos, dos caminhos dos maus, desobedeceram o caminho de Deus, entraram no caminho de Satanás e não voltaram mais. As suas viúvas mais se me têm multiplicado do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre eles, até sobre a mãe de jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela a angústia e terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se-lhe o sol, sendo ainda dia. Ela se confundiu e se envergonhou, e os que ficarem dele, eu o entregarei à espada diante de seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixas e homens de contendas para toda a terra. Nunca lhe emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Esses são o povo que era de Deus, herança de Deus, os israelitas, filho dos filhos de Jacó, que era Israel, né? Esse povo aqui da tribo de Judá e tantas outras tribos que se tornaram rebeldíssimas, que moram em Jerusalém, né? Deus
está amaldiçoando a todos por não cumprirem a lei de Moisés, os estatutos da lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés. Assim seja, ó Senhor, se jamais deixei de suplicar-te pelo bem deles, ou de rogar-te pelo inimigo no tempo da calamidade e no tempo da angústia. Pode alguém quebrar o ferro do norte e o bronze? Pergunta. As tuas riquezas, os teus tesouros, e eu os entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites, né? Porque vão ser saqueados, né? Jerusalém será destruída, saqueada, todos os bens do povo de Deus, e eles serão levados como escravos. E farei que sirva os teus inimigos numa terra que não conhece, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vocês arderá. Tu, ó Senhor, me conhece, diz Jeremias. Lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos seus perseguidores. Não me arrebate por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Acharam-se as tuas palavras e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração. Pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Não me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Sentei-me a sós sob a tua mão, pois me encheste de indignação. Diz Jeremias, né? Porque é perpétua a minha dor e incurável a minha ferida, que se recusa a ser curada. Serás tu para mim como ribeiro ilusório e como águas inconstantes. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então restaurarei para estar diante de mim. E se apartare o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornar-se eles a ti, mas não voltes tu a eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas tu não prevalecerão contra ti, Jeremias, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos iníquos e livrar-te-ei da mão dos cruéis. Deus está prometendo a Jeremias que livra ele de todos esses mal, né? Porque Deus está com ele. Meus amados irmãos e irmãs aqui no Facebook, vou terminar essa live de hoje aqui com vocês. Espero que vocês, né, compartilhem bastante esse vídeo, né? Compartilhem bastante esse vídeo. Deixe um gostei nesse vídeo, comentem, faça sua pergunta. Compartilhem, tá? Para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus verdadeira. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.